Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora de Macabeus. Desde já, e como sempre, agradecendo a todos aqueles que participam do canal, contribuem com o canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Continue a divulgação nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também nas paróquias. É muito importante mesmo a divulgação. Se inscreva no canal, aperta no sininho. Likes, views, tem sua importância, mas tem que se inscrever no canal e tem aquela meta, até o final do ano, 15 mil inscritos. Vamos ver se a gente bate a meta. Meu Apoia-se, quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. E também tem o link do PayPal. Quem tiver dificuldades aí com o Apoia-se, tem o PayPal. O link está na descrição do vídeo. Os apoiadores do canal, assim, né, como os apoiadores do canal do Robson, fazem parte agora de um grupo do WhatsApp. E lá a gente pode interagir, vocês podem dar as sugestões, criticar também o canal, enfim. E também a gente está tentando, de alguma maneira, retribuir, né, os apoiadores. E todos os vídeos que eu fizer, o Robson também, né, todos os vídeos vai ter um material impresso, né? Um material em PDF, e nós iremos disponibilizar este material lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem imprimir o material ou também usar assim quando for necessário, tá bom? É uma maneira da gente retribuir o apoio, né, de vocês que estão apoiando o canal financeiramente. A partir da semana que vem, eu acho que já vai estar configurado o meu canal para o grupo de membros também. Enfim, a gente está tentando estruturar o canal da melhor maneira possível. É difícil fazer algo assim tão profissional, porque nós não somos profissionais na área, mas aos poucos a gente vai tentando, com criatividade, deixar o canal o melhor possível e mais agradável para vocês, tá? Minhas redes sociais, além do canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, todo mundo já conhece, e a minha página na internet, As Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu também disponibilizo os vídeos e todo o meu material, os artigos, enfim. E no Twitter também, C Macabeus, o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Gente, hoje eu quero falar a respeito do Apocalipse. Esse é um vídeo que eu estou refazendo, na verdade. Eu já fiz um vídeo parecido com o mesmo tema. Mas no dia de ontem teve uma pergunta a respeito, né, desse tema. Eu dei uma explicação no vídeo de ontem e eu irei fazer hoje uma explicação melhor, mais didática. E como eu falei, eu vou disponibilizar depois o PDF lá no grupo do WhatsApp. A questão é, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, ele derruba o preterismo, ele acaba com a visão do Cristo Macabeus a respeito do Apocalipse. O que diz no Apocalipse 3:10? Então, vamos mudar de cena e eu irei explicar melhor a situação, tá? Vamos ler o texto inteiro, não só o versículo, né? Ali Apocalipse 3:10, mas vamos ler todo o texto. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o Senhor, e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque, apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos meus pés, aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Agora entra a questão aqui do versículo. Também eu te guardarei da hora da provação. Provação aqui pode ser, gente, tribulação, tá? Provação, aflição ou tribulação. O melhor termo para se usar aqui seria aflição. Então vamos lá, vamos continuar. Também eu te guardarei da hora da aflição ou da provação que está, olha só, que está para sobrevir
ao mundo inteiro. Olha, aqui que pegou o negócio. Aqui. Ao mundo inteiro. Aí vem os futuristas falando assim, como você disse que a tribulação iria vir apenas para Israel, se está dizendo aqui, ó, né, sobre a provação que está para sobrevir ao mundo inteiro. Mas vamos continuar o versículo. O que que diz? Diz assim, ó, para provar os habitantes da terra. A provação que iria vir ao mundo inteiro seria para provar os habitantes da terra. E terminando, né, Jesus diz assim, venha em breve. Mais uma vez, esse vem em breve, ele usa várias vezes ali no Apocalipse, logo no começo, no meio e no fim. Toda hora dizendo, tudo vai acontecer em breve, não depois de 2000 anos. E para terminar ali, ó, né, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá? O que acontece, minha gente? Preste atenção aqui. A aprovação estava para vir ou sobrevir ao mundo inteiro, certo? Para provar os habitantes da terra. Agora, o mundo inteiro, tá? O mundo aqui, o mundo, tá vendo? Estou grifando, o mundo. É a mesma coisa que a terra? Não, são termos diferentes. São termos com significados diferentes. Prestem atenção. Este mundo aqui vem do grego oikomenes. Oikomenes, se eu não estou enganado. Deve ser assim a pronúncia, tá? Esse termo terra vem do grego ge, tá? Todo mundo já sabe que eu já dei aula sobre isso, né? Tenho vários vídeos a respeito desse assunto. O que significa oikomenes? Eu escrevi aqui com um O a mais, tá? É apenas um O aqui, ó. Peço perdão a todos aí, mas né, na hora de fazer o PDF acabei escrevendo com um O a mais. É oikomenes, tá? O que significa oikomenes? Você não consegue interpretar o Apocalipse se você não entender o significado de cada palavra. Você não consegue fazer essa interpretação. Você tem que ir no dicionário, no léxico, tentar entender o que significa a palavra lá na língua, no grego, no koiné. Não adianta querer pegar um dicionário de português, mundo e terra. Aí você vai ver mundo, terra, terra, planeta, terra, mundo, mundo, planeta. Aí em português vai dar um nó na cabeça da pessoa, porque ele tem praticamente o mesmo significado. Mas você tem que ir no léxico. Você pode ir lá na concordância Strongs, no Strong 3625, tá? Qual é a definição de oikomenes? Oikomenes significa mundo imperial romano habitado. Mundo imperial romano habitado. Um mundo do Império Romano, gente. Não é o mundo todo exatamente no sentido de planeta Terra. É apenas aquele mundo em que o Império Romano dominou. Tá? Apenas as províncias do Império Romano. No Antigo Testamento vai se usar esse termo também. Oikomenes, e tem um termo no hebraico também, que praticamente é o mesmo termo do grego, que significa mundo imperial. Lá não tinha Império Romano, talvez em alguma situação, numa outra época, mas tinha algum império. Então esse termo é usado para um mundo imperial, o mundo, naquele momento, o mundo do Império Romano, o mapa, né, do Império Romano. E aqui o termo ge, todo mundo já conhece, significa o quê? Terra árida, tá? Solo ou território habitado. Isso que significa o termo ge. Não significa planeta Terra, gente. Não significa planeta Terra. Eles não usavam esse termo ge como planeta Terra. O único termo ali usado para um planeta, significando o mundo todo, seria o termo cosmos, tá? Que seria traduzido como universo. Aí sim seria o mundo todo, tá bom? Que para o hebreu, na cultura hebraica, seria o termo cosmos, significaria universo para eles, tá bom? Aqui não, aqui nós temos o quê? O mundo do Império Romano e o território. Um território onde, né, era designado os habitantes como os habitantes da Terra, tá? Não é do planeta Terra, não faz nem sentido isso. O que nós conseguimos entender no versículo? O versículo é claro. Deus iria enviar uma aflição ao mundo ali do Império Romano,
tá? Mas para provar apenas os habitantes desse território, habitantes da terra. Não eram os habitantes do mundo romano, e sim os habitantes da terra. A gente tem que entender quem são os habitantes da terra. Quem são esses habitantes da terra? É do planeta Terra? Não, porque o termo Ge significa apenas um território habitado. Os habitantes do mundo romano? Não, porque está falando apenas que é de um território, não de todos os territórios do Império Romano. Tá? Por que fala aqui? Mas por que Deus diz que vai enviar a aflição para o mundo romano? Tá? Eu vou explicar isso, vocês vão entender perfeitamente isso aqui. Então, sabendo que Oikomenes significa o mundo do Império Romano e Ge significa a terra árida ou um território habitado, vamos entender na cultura hebraica o que significa, né, esses habitantes da terra. Vamos entender primeiro no Apocalipse 6, ali no versículo 10. Preste atenção aqui, ó. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Tá? São os habitantes do planeta Terra? Não, é de um território apenas. Um território, o termo Ge ali, é um território habitado. Nós vamos ter que descobrir, né, qual é esse território. Preste atenção que não faz nem sentido ter habitantes da Terra como os habitantes do planeta todo. Se você pegar, por exemplo, o Apocalipse 14, no versículo 6, você vai ver que está escrito assim, ó. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação. Se os habitantes da Terra fossem, né, os habitantes do planeta Terra, do mundo todo, não teria o porquê, né, anunciar aos habitantes da Terra e a toda a nação, porque, imagina, a toda a nação, tribo, língua e povo. Não teria sentido. Se são todos os habitantes do planeta, já está incluindo todas as nações, povos, tribos, línguas. Não faz sentido, entendeu? Por isso que está separado aqui, ó. Os habitantes da Terra, os habitantes de um território específico. Não fazia parte de todas as nações ou toda a nação, a tribo, línguas, povos. Não faz nenhum sentido isso, tá? Então, aqui, habitantes da Terra são os habitantes de um território, tá? Nação é outra coisa, né? Todas as nações, o mundo é uma outra coisa, são termos diferentes. Mas vamos descobrir quem são os habitantes da Terra. Jeremias capítulo 1, lá nos versículos do 14 ao 15. O que diz Jeremias? Diz assim, ó: disse-me o Senhor, é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Tá vendo? Jeremias. Mas Jeremias do Antigo Testamento, Jeremias era um profeta hebreu, também da cultura hebraica, também, né, usava os mesmos termos dentro daquela cultura. A mesma coisa que João. João também era um apóstolo hebreu, também sabia o hebraico, lá se falava aramaico na época, mas sabia o hebraico, e também se utilizava dos mesmos termos. Então tá aqui. Vamos entender aqui. Ó. É do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte. Oráculo do Senhor, eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém. E continuando o texto aqui, ó, em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Quem são os habitantes da terra aqui? Ó? A desgraça, tá vendo? Ó? Desgraça sobre todos os habitantes da terra são os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Judá. Jerusalém fica, né, na Judéia. É simples entender isso aqui, gente. O que significa exegese? Vamos entender mais um versículo aqui, mais um texto, na verdade, né? Eu não fico aqui soltando só versículos, né? Eu coloco o texto todo. Ezequiel, no capítulo 7, versículo do 1 ao 7, tá? Aqui eu tive que dar uma resumida, mas
para que vocês possam entender melhor. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel. A terra de Israel. Eis o fim. O fim vem para todos os 4 cantos da Terra. Mas que Terra? Planeta Terra? O fim? Não. O fim é da Terra. Está falando sobre a Terra de Israel. Os 4 cantos da Terra aqui são os 4 cantos da Terra de Israel. E continua o texto, diz assim, ó: tua vez é chegada, habitantes da Terra. São os habitantes do planeta Terra? Não, os habitantes da Terra de Israel. E aqui vai ser, se você pegar o texto grego, o Antigo Testamento em grego, você vai ver que ele vai utilizar aqui, né? Ele vai usar, o autor vai usar o termo ge, o mesmo termo que se usa no Apocalipse para habitantes da terra. O termo ge significa o mesmo território. É o território, né, onde o autor morava. É aquele território onde ele nasceu. É basicamente isso, tá bom? Quando o autor não diz qual é a terra, é o território onde ele habita. Tá? Geralmente, quando ele vai se referir a um outro território, ele vai falar terra dos caldeus, a terra do Egito, sempre ele vai colocar na frente do termo ge qual é a terra. Quando ele não coloca qual é o território, o nome, é sempre o território onde ele nasceu, onde ele habita. Por isso, habitantes da terra são os habitantes da terra de Israel. Voltando ao texto aqui proposto, né? Porque fala aqui no texto que a aflição, a provação iria vir sobre o mundo inteiro, que seria o mundo do Império Romano, mas para provar apenas os habitantes da terra, que são os habitantes de Israel. No Apocalipse nós temos a besta destruindo a prostituta. A prostituta é a cidade de Jerusalém, que fica dentro do território de Israel, certo? Então tá ali. Então temos a cidade de Jerusalém, o termo ge, os habitantes de Jerusalém, que são os habitantes da terra. E do outro lado você tem a besta do Apocalipse, que foi usada por Deus para destruir essa cidade. Quem é a besta do Apocalipse? O Império Romano. A besta do Apocalipse é o Império Romano. A besta, que é o Império Romano, foi usado por Deus para destruir a prostituta da Babilônia, que era Jerusalém. Por isso que aqui no texto diz que a provação iria vir para o Império Romano, para o mundo do Império Romano, mas para provar os habitantes da Terra. Por quê? O Império Romano seria usado, esse mundo inteiro aqui, que é o mundo imperial, seria usado para destruir, né, os habitantes da Terra, para provar os habitantes da Terra dentro dessa aflição. Tá? Então, minha gente, é muito simples mesmo, é muito simples interpretar o Apocalipse. Não, sinceramente, é lógico, depois que você tem um certo conhecimento, tudo fica mais fácil. Tá? Mas se você tiver um pouquinho de paciência, começar a pesquisar, quando for ler o Apocalipse, procurar ali no grego, qual é o termo que está sendo usado ali no grego, vai no léxico, vai lá na Concordância Strongs, tá online, é tão fácil, que tá lá na Concordância Strongs, vai estar em outros léxicos também, você não vai encontrar muita diferença, a definição vai ser praticamente a mesma. Procura, mas por que essa palavra aqui, né, oikumenes, aqui, por exemplo, significa mundo do Império Romano? Por quê? Vamos estudar essa palavra. E lá no Antigo Testamento, essa palavra significa o quê? Né? O termo ge ali, o que significa? Por que significa território e não planeta Terra? No Antigo Testamento esse termo também tem o mesmo significado? Eles usavam para que isso aqui? Né? Qual era o sentido? Mas tem a terra dos caldeus. Então por que tem terra dos caldeus e habitantes da terra? Porque habitantes da terra não tem qual é o território na frente. Então, tudo isso, gente, é fonte de pesquisa. Só pesquisar você vai conseguir entender. Aí, quando uma coisa como essa daqui, do Oikomenes, né, ficar claro para você, outras coisas também. Muitas coisas irão se revelar depois que você tiver o real entendimento de um significado, de uma palavra. Outras coisas irão se revelar para você. Tá? Você tem um entendimento ali do termo ge. Né? É um território. Então vamos entender por que é um território. Mas qual é o território? Não adianta também simplesmente, é um território, mas qual é o território?
Então você vai ter que fazer essa pesquisa e conseguir compreender ali. Quando aparece o termo, então, habitantes da Terra, usando o termo Ge, quem são esses habitantes? Por que tanto os profetas do Antigo Testamento como São João, né? Se utilizaram, né, os profetas se utilizaram, São João utilizou também o mesmo termo. Por quê? Habitantes da terra. Né? Os profetas se utilizaram, né, desse termo, os profetas lá, habitantes da terra. São João também se utilizou do mesmo termo. Por que então? Né, o termo é o mesmo, habitantes da terra. Por que está faltando o território na frente ali? Qual é o território? Como eu falei, é simples, é só entender. Quando o autor não cita qual é o território, ele está citando, né, o território que ele habita, o território onde ele nasceu, os seus compatriotas. É simples, claro, objetivo isso. É só realmente ter um pouquinho mais de, né, como um pouco de vontade, na verdade. Vontade de se libertar das mentiras do apocalipse protestante. Então, minha gente, não deixe de se inscrever no canal, tá? Não deixe de apoiar o canal, tanto o meu canal, como o canal do Robson, o canal do Cláudio Campos, Universo Católico, outros canais católicos também, tá? Não deixe de apoiar. Então, quem puder contribuir aí com o Apoia-se, nós agradecemos de coração. O apoiador do canal vai participar do nosso grupo do WhatsApp ali, vai ter a gente vai conseguir interagir melhor com vocês e vai receber também os PDFs. Eu vou aqui, na verdade, eu vou aqui consertar aqui o PDF aqui, o termo aqui, né, oicumenes aqui, que eu escrevi com um O a mais, eu vou consertar e a partir de amanhã já vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tem minhas redes sociais, tem lá o meu perfil no Facebook, a página no Facebook, tem o meu perfil também no Twitter, e por favor, se inscreva no canal, é muito importante, né? E vamos ver se a gente atinge a meta aí, 15 mil inscritos até o final do ano, tá? Paz e bem a todos, até o próximo vídeo, amém.